enche os olhos e nos aflige a alma? Quem nos impulsiona e ao mesmo tempo nos paralisa? Quem tem o poder de nos fazer rir e chorar? Quem pode obter quase tudo que necessitamos na vida? O dinheiro. O dinheiro nos define, sabia? A relação com o dinheiro mostra quem a gente é. E aí? Dinheiro manda na gente ou a gente manda nele? O dinheiro é o maior de todos os recursos? E é por isso que a gente trouxe o Henrique aqui. Henrique Câmara, meu professor de finanças. Eu falo para o pessoal que eu sempre trago pessoas que estão na minha vida. E ele é um estudioso de dinheiro, gente, de matemática. Ele odeia quadros e não sei o quê. Ele é um estudioso do comportamento humano. Comportamento frente ao dinheiro. Então, ele dá aulas de educação financeira, não é de matemática financeira. E ele usa a experiência dele no xadrez, né, Henrique? Vocês vão falar com um enxadrista, mestre. E também como é que é aquela história? Ultra triatleta. Gente, esse homem, vocês não sabem. Entendeu? Ele vai ter que contar. Então, aqui tem corpo, aqui tem mente e aqui tem conhecimento sobre o dinheiro para falar pra gente. Fala pra gente quem é você. Já que eu falei o meu, Henrique, agora você fala. Você já pensou em minha responsabilidade? Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela receptividade, por viver hoje. É uma honra estar com vocês aqui. Eu já me sinto em casa, muito amado. Bom, respondendo objetivamente, dinheiro não é tudo, dinheiro é uma energia e nós vamos definitivamente aprender a dominar e a governar essa energia. Que maravilha. Henrique, agora vamos lá. Henrique Câmara, isso tudo começou na sua vida lá atrás, no xadrez ou não? Não, eu sou enxadrista há muito tempo, aprendi com 11 anos com meu avô, comecei a competir. Com 12 eu estava disputando o primeiro campeonato brasileiro de xadrez. O que aconteceu foi que o xadrez ele me despertou a consciência de que eu tinha desenvolvido algumas habilidades que seriam muito úteis em vários aspectos da minha vida. Daí eu trouxe para a minha vida pessoal e profissional. Uma das coisas que o xadrez conectou com a minha vida financeira foi o raciocínio lógico, o pensamento rápido, tomar decisão sob pressão, a paciência, o autocontrole, e isso fez muita sinergia com o mercado financeiro, por exemplo. Então já está o primeiro link aí, que acabou virando um mestrado por aí. Vamos mostrar. Me aguardem. E aí eu fico imaginando a parte da estratégia e tudo. E aí do xadrez, 13, 14 anos ali de profissão, tive o privilégio de viajar o mundo inteiro, competindo, mas chegou uma hora que financeiramente o esporte xadrez, vivendo de campeonato, de premiações, não gerava o tanto de recurso suficiente que a gente gostaria. Então, eu acabei migrando os esforços para o mercado financeiro de capitais. E, de fato, ao longo da minha jornada profissional financeira, eu fui percebendo que o xadrez tinha me trazido uma base diferenciada. E não só para o mercado financeiro, para a vida toda. E eu comecei a pesquisar e a aprofundar nisso. Então eu acabei me tornando depois um analista comportamental e acabei me tornando esse ultra triatleta aí que vocês falaram, e o xadrez sempre como uma ferramenta pedagógica que me trouxe base para enfrentar todas as outras atividades da minha vida. E eu quero dizer assim, que eu coloco você, Henrique, no lugar assim das pessoas do século XXI que inventam maneiras de trabalhar e que juntam qualidades que a gente, aqui nós duas, assim, o que tem xadrez a ver com dinheiro, né? E você achou caminhos e vai nos ajudar a fazer conexões na nossa vida, como você fez com a sua, né? Eu descobri hoje, jesuicidentemente falando, a palavra polímata, que é uma pessoa que acumula várias habilidades, mas não só separadas entre si, que tem a capacidade de conectar essas habilidades, que é o que você acabou de falar. O ecossistema, né, que eu fiz parte nos últimos anos, nos proporcionou, nos convidou a olhar para as atividades como uma possibilidade de desenvolvimento de novas habilidades. E isso formou um repertório, o qual me trouxe muito network, me trouxe muitas mesas, muitos resultados. Então, de certa forma, o que eu pude fazer ingenuamente, né, com o xadrez, o mercado financeiro, eu decidi fazer isso com toda e qualquer atividade da minha vida. Então, o que acontece hoje
é uma consequência de uma decisão tomada, que está ali no livro O Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é o lifelong learning, é o eterno processo de aprendizagem. Então, é uma decisão de vida, decidir aprender coisas novas constantemente, incessantemente. Isso é século XXI demais, porque século XX é obedeça aos padrões, faz direitinho, como manda o figurino, você vai se dar bem. E aí eu quero terminar com a definição de criatividade que eu mais amo na vida, que a gente pegou quando a gente estava estudando sobre o sono. Assim, criatividade é a pessoa unir coisas, né, aparentemente díspares, ela fazer uma nova conexão com coisas que nunca foram unidas antes. Para viver hoje, dinheiro e sua vida. Vem. Our hearts are beating, beating. They beat us one tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it. This feeling's too contagious. They're never gonna tame us. So let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. A bolsa canguru é composta por 3 faixas de tecido. Coloque o bebê como se fosse arrotar. É normal o bebê se agitar quando começar a colocar a bolsa. Coloque a bolsa sem pressa. Comece a passar a primeira faixa deixando um palmo atrás do ombro e passe ao redor do corpo do bebê. Dê um nó nas costas. Na segunda faixa, deixe um palmo novamente no outro ombro. Passe ao redor do corpo do bebê, já protegendo a cabeça, e dê o segundo nó. Passe a terceira faixa posicionando a logomarca do bebê canguru no meio das costas do bebê e dê o terceiro nó. Abra bem as laterais da terceira faixa e pronto. Viva a vida como se não houvesse um amanhã. Manda embora o que não te faz bem. Chega de ficar de Viva a vida como se não houvesse um amanhã. Manda embora o que não te faz bem. Chega de ficar de A gente se preparando para o programa hoje com a nossa querida maquiadora, a Débora. Ela falou assim, eu quero viajar. Eu não devia estar viajando não, porque eu não queria estar gastando esse dinheiro agora. Mas eu não vou resistir, eu acho que eu vou ter que viajar. Enfim, essa é uma narrativa do ser humano. Entre o que eu desejo e o que eu faço, às vezes pode ter uma discrepância muito grande e entramos no termo planejamento financeiro. E aí, Henrique Câmara, o que é um tal do planejamento financeiro? Olha, essa pergunta aí tem tanta possibilidade da gente explorar. Primeiro, eu gosto muito de viagem, sou suspeito para falar, porque eu acho que viagem é um investimento, uma das ferramentas mais poderosas para a gente aumentar o repertório. Né? Então, é um convite imparcial, você já percebeu, para as pessoas viajarem. Eu acho que é uma compra de repertório importante. O pessoal já está te adorando, eu tenho certeza, porque ninguém vai se sentir culpado de viajar. Inclusive, o problema é que quando a gente fala para renunciar a alguns consumos, alguns gastos aí, a gente fala, o problema não é a bolsa, o sapato, ou no caso do homem, a pescaria em excesso, ou o gasto com o carro. O problema é quantas viagens você não está fazendo, quantas praias, quantos países você deixou de conhecer com seus familiares
porque, de certa forma, a cultura é o que ninguém vai tirar de você. Todavia, né, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Então, existe um planejamento financeiro, sim, mas é uma coisa que está chata e ultrapassada. Né? O ouvinte não quer ver a gente falar, olha, gasta menos do que arrecada e corta o cafezinho. Né? Isso traz um gasto de escassez. Né? Então, o ideal é que nós tenhamos a capacidade de pensar um pouquinho ali na frente e decidir numa escala de prioridade o que é importante para nós. Então, de novo, trazendo a viagem como exemplo, ela pode ajudar, inclusive, a fazer o planejamento financeiro. Então, você pega, por exemplo, né, os papais e as mamães aqui vão adorar essa dinâmica. Eu sempre trago ela nos meus cursos. Vou tentar fazer aqui algo de 8 horas em 18 segundos, vamos ver. Filho, apaga a luz do quarto, fica menos tempo no banho, né? Provavelmente, talvez seu filho não esteja te escutando, porque está faltando um combustível para ele ali. Agora, você sentar com a família inteira, traz ela para uma mesa, abre uma foto bonita ali, tá, uma praia bem bonita, por exemplo, Fernando de Noronha. Fala, filhinha, tá vendo essa foto aí, Fernando de Noronha? Tô, papai, tô, mamãe. Então faz o seguinte, sabe aquela conta de luz que tá dando R$200? Me ajuda a reduzir ela, 200 não, uns R$500, né? Porque hoje em dia tá difícil. Tá dando R$500, faz o seguinte, filhão, me ajuda a reduzir ela para 300. Essa diferença de R$200, eu vou colocar 100 no seu cofrinho para você comprar sua bola de futebol. E os 100 eu vou colocar no cofrinho pra gente poder ir lá pra Fernando de Noronha daqui 2 anos. Você topa, filhão? Topa, mamãe? Topei. Nesse momento, o seu filho e a sua filha se transformaram num torpedo da eletricidade em casa. Eles vão sair apagando tudo quanto é luz em casa, vão sair ficando menos tempo no chuveiro. Você vai no supermercado, você vai colocar uma coisa no carrinho, a filha, mamãe, isso aqui não precisa não, é supérfluo. Então, por que agora a criança, ela tá com essa nova medida, com esse novo comportamento? Porque ela tem um combustível por trás. Né? Nós somos iguais a uma criança. Se nós não tivermos a motivação certa, ou seja, a mudança de mentalidade, nós vamos continuar produzindo comportamentos que não vão estar conectados com o que realmente importa para nós. Então, de uma vez por todas, o dinheiro ele não é matemática, ele não é planilha, ele não é tecnologia. A pessoa não precisa ser bom de matemática para ser bem-sucedida financeiramente. Ela precisa ser bom de comportamento, bom de entender a realidade. E aí tem um probleminha, que eu posso falar sem açúcar aqui? Pode, vai lá. O resultado da sua conta bancária não depende das suas habilidades de Excel, de planilha, de matemática. Então, é hora de bater no peito e falar assim, o saldo bancário que eu tenho na conta é minha responsabilidade. Nós ainda, eu gostei muito porque, olha só, o Henrique falou pra gente, olha, vamos falar de uma desculpa esfarrapada que as pessoas se contam, que eu não posso fazer planejamento porque eu não sou bom de matemática, eu não gosto de planilha. Ele também não gosta, tá, gente? E eu, idem. Agora, olha só, quando eu falo, Henrique, que você é muito século XXI na maneira de funcionar profissionalmente, por quê? Porque você está jogando, no exemplo aí da viagem, você está jogando um valor muito grande, jogou um tanto na frente, porque ele vai ser construído, mas aquela ideia, vamos sacrificar e vou para o desprazer, olha, Sarinha traz o nosso cérebro aí, porque nós queremos falar do circuito curto e circuito longo da dopamina. Adoro. Que é isso, que é a coisa, né, da pobreza e da riqueza, porque, gente, você vai deixar de jogar eletricidade no lixo para comprar, que você não vai ter prazer nenhum usando mais eletricidade, e vai ganhar uma viagem à praia. Então, você, na verdade, muda o valor, mas muda de tal maneira que você, Henrique, com esse exemplo, você tira o desprazer e transforma um desprazer, tem que ficar economizando energia, num prazer. Eu não estou economizando energia, eu estou comprando uma passagem, uma viagem. Henrique, é uma posição subjetiva totalmente diferente, totalmente nova, porque aquilo que a gente não cumpre de imediato, vamos lá, dopamina, via curta, aquela da recompensa imediata, aquilo que a gente não cumpre, a primeira impressão que a gente tem emocionalmente é estou perdendo. O que ele fez? Ele chamou o papai e a mamãe para ensinar a meninada a enxergar outra coisa, que é o que eu estou ganhando. E aí a gente tem um recurso muito mais robusto no nosso cérebro, muito mais sofisticado, mas que a gente tende a usar menos do que este. Então, olha como tudo está sincronizado, gente. Lidar com dinheiro tem tudo a ver com neurociência, com o nosso comportamento, com o nosso dia a dia. Lembrando, porque
Henrique e muitos neuros usam, eles falam que é recompensa pobre, não é que vocês falam? Esse circuito... Dopamina barata. Dopamina barata. Eu falei pobre porque eu tô com pobre e rico na cabeça. Dopamina barata, dopamina cara. Luxo, gente. Mas aí, pegando o exemplo do nosso convidado, né? A dopamina barata, burra, eu vou falar burra, tá? Desculpa, mas é burra. Ela, né, pobrinha, eu não vou ficar apagando luz também, que miséria, é desse jeito, a gente ficou o quê, pobre? Tá, aí qual foi o exemplo que você deu? O pai, a pessoa, chama, vamos conversar, vamos trocar ideia, mas a primeira coisa que ele falou é do imaginário, olha, nós somos real, simbólico e imaginário. Ele mostrou a foto da praia linda, olha aí, gente, pronto, você já impactou, sem palavra nenhuma, você já impactou. Aí você vai para o simbólico, que você usa as palavras. A gente pode ir para um lugar bonito desse. Ó, Isso tudo vai sendo o verde. Vai. Vamos explorar bastante esse tema de dopamina cara e barata. Antes, tem um ponto bem importante aqui, a gente pode aprofundar já. Quando a gente trabalha esse sonho da praia, que foi dito aqui, a gente já está colocando o dinheiro no lugar dele. Que é uma energia, meio para se conquistar algo no futuro. Então isso já é importante para responder a pergunta que nós abrimos no programa de hoje. Né? Ou seja, ele vai ser um meio para a gente dominar, governar, uma energia de troca para a gente realizar algo mais importante. Com o tempo, dando aula sobre isso e vendo o resultado das pessoas, elas passam a realizar todos esses sonhos, e aí elas viram uma máquina de dopamina cara, então vem viagem, vem aquisições de imóveis, vem aquisições de várias situações. Só que no final do dia, se elas ficarem limitando a sua vida a esses sonhos, elas não vão chegar numa exponencialidade. Eu vou explicar melhor. Isso, porque essa palavra é estranha pra gente. Por quê? Porque nós somos condicionados, né? E aí eu peço toda licença poética aqui, guarde amor nas minhas palavras, a todos os reitores de universidades e faculdades e quem tem a caneta na mão da educação, mas eu acho que nós somos muito falhos, né, em condicionar a pessoa, estude numa boa escola, tire boas notas, tenha um bom emprego, faça algumas viagens, conquiste alguns bens materiais e seja feliz para sempre. Né? Como se esse rótulo de viver fosse capaz de nos trazer uma felicidade plena. Né? E qual é o problema? Onde que nós não conseguimos ensinar para as pessoas construir coisas escaláveis? Né, de realmente construir coisa grande, que é para chegar e ajudar muitas pessoas. Né? Cadê os projetos que realmente podem fazer a diferença de muita gente? Então, convivendo com esse novo pensamento e com novas atividades, eu percebi que desenvolvendo mais habilidades e não sendo um especialista e agora um bom generalista, eu poderia, surpreendentemente, construir coisas muito maiores e aí não só ficar restrito a uma viagem, a um sonho, ou simplesmente trazer essa realização constante de sonhos como uma realidade. E aí não vai fazer mais diferença se eu gasto 5 mil, 10 mil, 12 mil, 11.970 ou 14 mil, 12 mil por mês e ficar fazendo esse jogo de gastar menos do que arrecada todos os meses. Vai chegar uma hora que nós vamos nos desconectar dessa necessidade de ficar tendo que planejar e controlar tudo financeiramente. Porque isso traz, de fato, um teto, um limite, beirando ali a escassez. Então eu estou querendo fazer uma licença poética, porque tudo são números, né? E o brasileiro com essa mentalidade precária, né, não está preparado para entender isso, mas o fato é que quem está assistindo esse programa é diferenciado e nós temos a capacidade de falar, ei, você pode ir muito mais longe. Nós temos a capacidade de construir coisas escalonáveis, estratosfericamente grandes, maior do que nós podemos imaginar. Então eu convidei as pessoas a fazer uma viagem nessa dopamina cara e agora eu estou fazendo um convite para o nosso telespectador fazer uma viagem para o extraordinário. E isso passa por desenvolvimento de novas habilidades, desafios, viver uma vida de desafios para que a gente possa, de fato, construir coisas grandes, que vão superar as nossas expectativas. E daqui a pouco nós vamos entrar na história do Ultra Triathlon, que aí vai ficar claro exatamente como que essa dopamina cara nos surpreende. Mas esse é o território da psicanálise que a gente chama que é o território do desejo. O desejo, o vai atrás, o usufrui. E eu ia exatamente perguntar para você o que é ser rico e o que é ser pobre. Por quê? Porque aí, na nossa educação, né, do vasinho azul, né, Sara? Do mundo padronizado, dos valores ser rico fixos. é ter muito dinheiro. Eu mesma tenho uma frase, eu falo que muitas e muitas vezes dinheiro é o que mais empobrece as pessoas. E aí você chega você é usado pelo dinheiro, você vive pelo dinheiro. Então fala pra gente um pouco do que é ser rico para você
que não é só ter dinheiro. Ah, não, isso eu vou bater pesado agora, né? Eu acho muito pobre, né, a pessoa que só tem dinheiro. Isso. Em algum momento a humanidade se perdeu e passou a se identificar pela quantidade de coisas que tem. Então os valores se perderam, o ser, fazer, o ter e agora o manter, né? Então agora as pessoas se identificam pelo que tem. Então, como é que... eu não consigo ser muito delicado aqui, mas é lastimável, né, as pessoas se identificarem pela função social ou pelo que tem. Então, guarde amor nas minhas palavras novamente, mas nós somos imagem e semelhança do Criador, está lá em Gênesis 1:26. Então essa é a minha identificação. Eu não sou identificado pelo que eu tenho, ou pelo meu status social, ou pela minha função social, pela minha profissão. Então a minha identidade é essa. Se você ativar essa identidade, teoricamente você já tem uma felicidade ativada. Agora, momentos de alegria, não. Esses vão ser constantes na nossa vida, dependendo da quantidade de investimentos corretos e projetos de dopamina cara que a gente tiver ou barato. O que acontece é que hoje está todo mundo investindo em projetos de dopamina barato, porque não conseguem ter clareza do futuro, logo, se não tem clareza, qualquer lugar serve, então eu vou viver um dia como se fosse o último, sem planejar no futuro. E aí os projetos de dopamina barata vão trazendo ROIs, né? Return of Investment, pífios, resultados pífios. E o que é pior, né? A pessoa constrói uma vida muito ruim para o futuro, porque ela fica cheia de dívidas, desesperada e irritada, porque ela tirou um futuro feliz, que era exatamente o que ela queria ter tido. Henrique, olha, eu não tenho dúvida, cada pessoa que está assistindo a gente, olha, gente, o dinheiro fala, a nossa relação com o dinheiro fala muito da gente. E todo comportamento humano, ele tem lá as suas raízes, né, os seus porquês. Quando você fala para qualquer pessoa, né, você quer ter dinheiro? Então eu quero ter dinheiro, mas verdadeiramente se impactar mais, financeiramente falando, ganhar mais, é algo, Henrique, que tem muito a ver com uma permissão também interna, que não é todo mundo que se autoriza a ir para esse lugar, dependendo da formação psíquica que ela tem. Então, nossa realidade subjetiva com o dinheiro, daqui a pouco, no próximo bloco. A bolsa canguru é composta por 3 faixas de tecido. Coloque o bebê como se fosse arrotar. É normal o bebê se agitar quando começar a colocar a bolsa. Coloque a bolsa sem pressa. Comece a passar a primeira faixa deixando um palmo atrás do ombro e passe ao redor do corpo do bebê. Dê um nó nas costas. Na segunda faixa, deixe um palmo novamente no outro ombro. Passe ao redor do corpo do bebê, já protegendo a cabeça, e dê o segundo nó. Passe a terceira faixa posicionando a logomarca do bebê canguru no meio das costas do bebê e dê o terceiro nó. Abra bem as laterais da terceira faixa e pronto. Esse ambiente familiar é o que para mim é o diferencial, o maior diferencial que o Manacai pode oferecer para os atletas. Para mim é considerado uma família, que é onde eu não encontro em outra arena. Realmente não conheci outro lugar igual. Aqui no Manacai é uma família. Com certeza aqui é o melhor lugar para se treinar. Inclusive eu trouxe boa parte da minha família para cá e eu indico de olhos fechados aqui, porque não é só treino, é no geral. Manacai é parceria, é amizade.
é dedicação. Todo mundo que está aqui dentro sente tudo isso. Você é acolhido por todo mundo, é uma família. O desempenho, né, no dia a dia, com a atividade física, a gente começa a ter mais disponibilidade, mais interação, né, com o ambiente da corrida, do esporte. Então isso mudou bastante o meu dia a dia. Não, hoje eu não imagino a minha vida sem um esporte. Eu comecei a praticar esporte, sei lá, com 3, 4 anos de idade. Não consigo viver sem. Comecei para melhorar meu estilo de vida, ter algo para eu sair ali daquele ambiente, não só trabalho. Então eu queria algo para um hobby mesmo. Então acabou que virou uma paixão. Então eu comecei a treinar para ter algo a mais ali na minha vida, uma qualidade de vida melhor, então ter mais saúde, ter mais disposição. É um momento assim que eu me concentro mais, então eu me desligo do mundo externo e a minha cabeça fica voltada ali realmente para o que eu tô fazendo, seja um futebol, um funcional, qualquer atividade que seja. Neste programa Para Viver Hoje, a gente não abre mão de falar de si sem o menor constrangimento. Talvez um pouquinho, porque isso é do humano, mas vamos lá. Quando a gente nasce, perde tudo, a gente olha para o mundo e pergunta para o mundo de uma maneira bem desesperadora: o que queres de mim, mundo? Porque eu preciso ser aquilo que o outro quer de mim para que eu seja valorizada, para que eu sobreviva. E aí vamos lá para uma cena pessoal. Eu vim de uma formação de pessoas que valorizam muito, muito, muito o ser simples, a ponto de realmente não gostar e recriminar da ousadia de falar do usufruto material, enfim. E aí, o que eu fiz? Internalizei, esse é o meu vaso rosa, internalizei o olhar do outro em mim e eu entendi que na minha vida competia a mim isso, seja simples, seja do menos. E eu concretizei na minha cabeça, de certa forma, seja da pobreza mesmo, né? Você tem esse patamar. E foi num processo de muita ousadia com alguém que eu conheci sendo minha psicanalista, que eu descobri que eu poderia ir para além desta marca e ter uma outra relação com o dinheiro, com a minha vida financeira, com a minha busca financeira. Henrique Câmara, isso aqui é o que a gente chama de registro do imaginário, aquilo que a gente pega das imagens projetadas para nós. E é claro que a gente vem de um mundo falando pra gente, né? Ganhe mais, você vai ser valorizado ganhando mais. Mas na minha cabeça, eu ganhar mais, eu seria desvalorizada, eu ia ter um impacto negativo naquilo que seria a minha identidade primária. Tem sido um avanço libertador para mim dar conta deste outro lugar. Mas como é que você faz a leitura de tudo isso? Espera aí um pouquinho mais, lá vem o outro lado. Ela tá no vaso rosa. E eu quero pensar a minha relação com o dinheiro no vaso azul, que é a cultura patriarcal, né? De novo, a nossa infância, eu cresci no meio de pessoas muito ricas. Ricas de dinheiro. Uhum. E eu vi muita desavença, eu vi muito desamor, muita disputa, tanto em casais, amigos. Então, para mim, dinheiro é mais um fator de empobrecimento. E eu estou estudando aqui com o meu teacher, porque não é, eu viro para ele e falo assim, eu não quero ganhar dinheiro, Henrique. Aí ele olha para mim assim, o que eu tenho que eu quero, tá ótimo, a minha casa, a minha chácara, não quero. Agora, como o Henrique é do século XXI, porque aqui, gente, eu estou funcionando no século XX, viu? Me too. Sorry. Eu também tenho meus podres. E aí, ele está me convidando a pensar que dinheiro pode trazer riqueza. Eu estou dizendo, eu pensava que dinheiro necessariamente trazia pobreza. Estou dizendo, eu pensava. Uhum. Agora, Henrique está me dizendo que pode ser diferente. Então, agora nós duas elegemos
o nosso teacher aqui, o nosso psi, fala da gente, fala dessas doideiras. Que privilégio, hein? Já pensou? Bom, problemas clássicos aí da relação com o dinheiro. Vamos começar pelo que a Roselane trouxe. Se a gente tem uma influência que as pessoas projetaram na gente, um comportamento ideal para que a gente possa ser aceito na sociedade, e a gente quer agradar essa pessoa para que a gente se sinta amado, ou se a gente se sinta pertencidos a uma sociedade correta, entre aspas, nós temos um risco, uma linha muito tênue aí em perder a nossa identidade, né? Então, já diria o novo Lacan, de acordo com a minha teacher me ensinou, né? O Lacan daqui, ó, gente. Ficou para trás, né? Agora nós temos que, de fato, encarar esse mundo com uma nova possibilidade. Falar, cara, a gente não precisa de colocar a máscara do oxigênio quando o avião tiver uma despressurização primeiro na pessoa que é mais carente de informações ou recursos. Nós temos que colocar primeiro em nós, né? Então, máscara de oxigênio, coloca a máscara primeiro em si para depois ajudar as pessoas. Nós temos que estar bem forte para poder ajudar alguém. Não tem como o copo transbordar se ele não estiver cheio, né? Então, a gente precisa, de fato, assumir aquela posição de eu não tenho a necessidade de ser bonzinho mais, né? É diferente você ser cuidadoso com as pessoas, ser objetivo, falar a verdade, e nós dominantes, né, são pessoas que têm ali como combustível ter resultados, né? A gente pode ser muitas vezes confundido como insensível, ou como grosso, ou como rápido demais. Então eu sempre uso disclaimer, já fiz várias vezes aqui hoje, inclusive, porque sempre que eu quero falar uma coisa na lata, eu falo uma verdade, mas uma verdade dita com amor. Porque se for dita sem amor, vira crueldade. Então, de fato, agora, se a gente não entender que se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar ninguém, então a gente ganhou um combustível muito importante para parar de ser bonzinho. Então, essa coisa de, eu tenho que me submeter às vontades da sociedade ou do outro para que eu possa ser aceito, isso para mim caiu e é um dos grandes bloqueios que chama-se necessidade de aprovação, né, que é primo ali do não merecimento, né? Então, esse era um mecanismo de sobrevivência da pessoa até então, né? Que assim, olha, até Era um então valor, é um valor, assim, mas se eu quebrar com isso, assim, eu vou mesmo sobreviver? E vai sobreviver de uma Melhor maneira ainda, né? melhor. Mas parece que no primeiro momento é um estranhamento, assim, é esquisito, né? No primeiro momento vai acontecer o seguinte: nossa, mas a hora que eu estiver abrindo mão da dopamina barata para assistir, por exemplo, 1 hora desse programa maravilhoso aqui, não, vou aumentar o repertório, vou ficar estudando, vou ficar aprendendo. Não, peraí, eu tô abrindo mão do meu lazer agora, então alguém que até ama a gente em volta vai falar assim, não, larga isso pra lá, vamos por uma dopamina barata aqui, vamos por uma festa, vamos por um prazer, vamos por algum tipo de distração, porque no fundo, mesmo que a pessoa, é o que eu vou falar agora, mesmo que a pessoa te ame, mesmo que ela torça para a sua evolução, no inconsciente dela, ver você fazendo coisas novas para aumentar o teu repertório, está evidenciando a mediocridade das pessoas ao seu lado. Então, de duas uma, ou ela vai te criticar, vai falar assim, não vai não, fica aqui, vai ficar vendo esse povo falar de dopamina cara e barata aqui, não, vamos para um prazer imediato aqui. Ou de duas outras, não, você está indo muito bem, parabéns, ó. Só que é um elogio que vem no sentido de, fica aí, não vai mais não, já tá bom onde você está. Então é por isso que as pessoas, elas até têm esse senso que você falou, não, peraí, será que dá, será que não dá? Só que aí tem que ter um pouquinho de resiliência, para ela aguentar essa transformação do sonho virar resultado. Porque daí o louco vai deixar de ser louco e passar a ser gênio. Mas aí tem que ter um pouquinho de resultado, resiliência para poder aguentar o processo. Trazendo para o lado aqui, né, da pergunta da Lu, falando, não, eu tenho uma família muito rica que eu vi destroçadamente as famílias acabarem, eu vi dinheiro sendo a raiz ali de todos os males, então eu entendi que dinheiro é uma coisa ruim e eu não quero essa energia ruim, né? Isso gera uma distorção de valores. O problema não é o dinheiro. O dinheiro a gente já colocou no lugar certo, é uma energia, é uma munição. O problema é o amor ao dinheiro. Então essas pessoas, elas tiveram esse caos na família porque elas colocaram o dinheiro como uma matemática de ser feliz. Ou seja, é aquilo que a gente falou no passado, eu vou respeitar a pessoa, eu vou amar a pessoa pelo que ela tem. Mas isso não combina com amor, né? Então o problema ali nunca foi o dinheiro. O problema foi que as pessoas colocaram o dinheiro no lugar errado, não entenderam a energia. Colocaram o dinheiro acima das pessoas, aí é o problema, né? Então, de novo, licença poética aqui, né? 2 Timóteo, se eu não me engano, 6-9, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E talvez, assim como você viu na prática,
muitas pessoas que crescem dentro de igreja ou com algum tipo de educação franciscana ouviu dizer o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é. Jesus Cristo, especificamente, precisou de um rico para poder enterrar ele, José de Arimateia. Né? Então, ele não era... Jesus era não era muito mais que um carpinteiro, era um construtor. Né? Então, você tem evidências de que essa necessidade de ser pobre para alcançar o reino, para alcançar a felicidade, está ultrapassada. Né? O problema é que as pessoas estão utilizando a má fé dessas pautas progressistas e de produtividade do mundo para trazer um ganho, digamos assim, não muito ético para o contexto. Um ganho de destruição, né? Mas o fato é que, de forma nenhuma, o dinheiro pode ser inimigo se você tiver com ele com a energia certa e colocar valores nas pessoas. Olha só, vou fazer uma dinâmica agora para o nosso telespectador e todos vocês que são empreendedores. Se eu pudesse falar para o telespectador agora, está aqui um cheque, né, em branco, assinado por um dos nossos fundos de investimentos, para que vocês pudessem todos investir em alguma parte do seu negócio. Eu imagino que todo mundo gostaria de ter isso, né? E a pergunta é, o que vocês fariam com esse dinheiro? Aí eu vou dar algumas opções. Você investiria em pessoas, processo, tempo, tecnologia. Vou repetir, pessoas, processo, tempo e tecnologia. Alguém conseguiu pensar em alguma coisa diferente disso para investir numa empresa que já está caminhando, uma empresa de serviço, por exemplo? Conseguiu pensar em algo diferente? Se você tivesse um cheque infinito hoje na mão, o que você faria com o teu negócio? Pessoas, processos, tempo e tecnologia. Você consegue pensar alguma coisa diferente disso? Você gastaria um dinheiro? Veja que não tem uma resposta. Então, olha tanto que isso é potente. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de pessoas, de processo, de tempo ou de tecnologia. Então essa desculpa, eu nunca comecei um negócio porque eu não tenho dinheiro, eu nunca fiz nada porque eu não tenho dinheiro, eu nunca fiz nada porque meu saldo bancário está pequeno, eu nunca fiz nada porque o governo é X, a inflação está alta. A gente tem um monte de possibilidade de reclamar, mas até que horas nós vamos ficar reclamando ou nós vamos mudar a mentalidade para vir para o lado da solução? Então eu acabei de provar que você não precisa de dinheiro. Mas como é que eu vou investir em pessoas, processos, tempo e tecnologia sem ter dinheiro? Opa, nós vamos precisar de outra energia. Nós vamos precisar de outra energia de troca para absorver as pessoas, os processos, o tempo e tecnologia. Por exemplo, você vai ter que entender sobre equity, você vai ter que entender sobre parceria, você vai ter que entender sobre o que a pessoa está precisando, o que o seu ecossistema tem para fornecer em troca. Então, o que você pode trocar que não seja dinheiro, por exemplo? Então, existem estratégias, e aí vai de acordo com aquilo que nós falamos hoje mais cedo. Você vai ter que aumentar seu poder de contar história. Né? Se você é muito feio, você vai ter que ser bom de papo, não tem jeito. Né? Se você não tem dinheiro, você precisa ser bom de contar história, você precisa ser bom de criar um movimento. A gente fala que o ROI, que é Return of Investment, ou seja, o retorno sobre o investimento, ele está no movimento. E o que agrada o coração do Senhor são pessoas. Então, a alavanca mais importante que nós temos que ter em qualquer organização, ainda que seja da IA, que está vindo com uma nova realidade, chacoalhando tudo, são pessoas. Olha, aí na hora que você fala de pessoas, olha, você tem que fazer trocas. Me vem muito, Henrique, a questão de se comunicar. E eu sei que você também bate nessa tecla. Nós estamos numa era com muito mais conexão entre pessoas, mas com menos habilidade de comunicação. Assim, é uma vertente, é real isso aí. Total. E aí? E aí que a comunicação é a habilidade mais importante no processo de criação de riqueza. Veja, nós estamos aqui agora... Riqueza, não dinheiro. Riqueza. Prosperidade. Prosperidade é crescimento, disrupção. Dinheiro é uma energia, né? Então, veja só, nós estamos aqui agora. Eu ainda tenho uma autoridade ainda focada em investimentos e dinheiro. Nós estamos aqui agora, nós falamos de vários assuntos importantes do processo de criação de riqueza, mas não foi nada para números, não foi nada para algo técnico, né? Talvez esteja até surpreendendo o nosso telespectador, ou seja, eu só estou tendo a oportunidade de estar aqui porque em algum momento eu consegui pegar o que estava dentro da minha cabeça e passar para que as pessoas entendam e pensem diferente. Então essa habilidade de comunicar, de longe, foi a que mais me fez prosperar. Foi a que me colocou nas mesas mais poderosas, foi a que me conectou com as pessoas mais incríveis, de repertório mais altos. Então, isso é riqueza. Essa sua capacidade de comunicar é uma riqueza. Concordo. Então, de maneira bem objetiva, eu acabei me tornando analista comportamental, que é a capacidade de trabalhar os perfis comportamentais e principalmente como que a gente tem que devolver uma comunicação para o nosso interlocutor.
do que simplesmente ficar ensinando para ele somente como montar uma carteira de investimentos. Ou como ensinar o filho e a filha a apagarem a luz e ficarem menos tempo no banho. Porque no final do dia nós temos 4 dimensões da educação financeira. Pega isso, telespectador, você que está anotando aí, ó, 4Ds. 4 dimensões da educação financeira. A primeira, que provavelmente outrora você pensaria que fosse a única, é o que fazer com o dinheiro, tecnicamente. Vou comprar um título público, vou comprar uma ação, vou comprar um fundo imobiliário, tá tudo bem, realmente existe essa parte. Só que isso é até delegável, mais do que as outras. O problema é que para você ter esse resultado e a capacidade de ter um dinheiro para investir, você vai ter que produzir um comportamento novo. Tanto para juntar o recurso, quanto para ter a coragem e a disciplina e a sabedoria para diversificar seus investimentos. Isso é comportamento. Para criar um comportamento novo, é humanamente impossível esse comportamento novo não ser criado se uma nova conexão sináptica neural for formada antes, ou seja, eu preciso mudar o seu pensamento. Daí a educação financeira emocional, que vai de acordo com essa ideia da gente criar novas conexões sinápticas, mas também de nos livrar dos vasos antigos, né, que acabam nos aprisionando. E aí, para aqueles que acreditam, de novo, uma licença poética aqui, eu acredito muito que nossa espiritualidade está muito conectada com a nossa emoção. Então, se a pessoa tiver a motivação errada, ou seja, o porquê, né, o propósito dela errado para juntar dinheiro e prosperar, vai ter um probleminha. Então, nós dividimos a educação financeira em 4 pilares. E eu comecei da técnica e vim de trás para frente. Eu fui lá da técnica, depois eu fui para o comportamento, depois para a emoção, até chegar na espiritualidade. E eu falo para vocês, eu só rompi na vida quando eu equilibrei o espiritual. Então fica aqui uma dica ou um convite para que você entenda, à luz da espiritualidade, o que é energia, o que é dinheiro. Né? E de novo, licença poética aqui, guarde amor nas minhas palavras, mas existem na Bíblia 2.350 versículos que falam de dinheiro, posse e bens. Então, tem alguma coisa que Deus está querendo ensinar para a gente que a gente insiste em não aprender. Um pouco mais sobre tudo isso no próximo bloco. No trânsito, alguns barulhos ultrapassam todos os limites. Um escapamento adulterado ou um paredão de som. Atravessam todo um quarteirão, passam por paredes, janelas, invadem casas ou leito de hospitais onde alguém luta para sobreviver. Quando o barulho passa do limite, ele não fica só lá fora. Não ultrapasse o limite do respeito. Detran e Governo de Goiás. Our hearts are beating. They beat as one tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it. This feeling's too contagious. They're never gonna tame us. So let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. Pois é, a gente começou aqui essa história falando do dinheiro, né? Se o dinheiro manda na gente, do ponto de vista da psicanálise, por que dinheiro é um objeto tão importante na nossa vida? Porque ele substitui muitos, mas muitos objetos. A gente pode comprar muita coisa com a troquinha do dinheiro, tá? Quando eu falo, né? Então, objeto, né? Então, para Lacan, ele chama de objeto A. Quando um bebê está lá dentro da barriguinha da mãe, que ele é expulso, né, ele perde aquele corpo que o abrigava. E aí, objeto que ele chama de A seria aquilo que foi perdido naquele momento. A mãe perdeu o bebê perdeu a mãe, então as perdas, os objetos A, são os objetos que a gente perdeu e perde ao longo da vida e corre atrás. Então, o dinheiro é ótimo, porque ele substitui tanto. O dinheiro é um objeto, é algo que vai, então, tentar complementar o que eu perdi. Isso. Então, tudo aquilo que tenta complementar a minha sensação de perda é o que é chamado de objeto A. Então, o que me complementa? Dinheiro me complementa, dinheiro me complementa. Isso. Por quê? Porque eu preciso ter um celular para me orientar para isso, para aquilo. Pois é, dinheiro compra.
Ah, porque eu preciso de um vestido para me aquecer, não estou nem falando de luxo, dinheiro compra. Então, a gente fica meio louco com essa coisa que pode, quando a gente perde o útero materno, que a gente se fragmenta, a gente pode se recompor na vida, trazer de novo aquilo que a gente perdeu. E a gente costuma dizer, esses 3 primeiros vasos, ó, o vaso da completude, de ter tudo, tá tudo bem na minha vida, entendeu? Eu tô com fome. Gente, é desse jeito, ó, eu tô ótimo, terminei de comer, aí eu tô com fome, comecei a ficar, ó, aí pronto, perdeu a completude. Você tá com fome, o corpo se desorganizou, você tem que arrumar comida. Passa 1 hora, 10 horas, você tem que arrumar comida, tá? Resolve isso com o seu corpo. Você pode usar qualquer parte do seu corpo, pode até pegar comida de alguém, tal. Mas se você tem dinheiro, pede um iFood e você consegue, né? Dinheiro, a história, um outro, por exemplo, uma mãe, um pai que me queria, econômica, eu mexo com dinheiro, ganho o amor do outro. Sim, a cultura que diz, olha, você tem que trabalhar muito e aposentar no fim da vida, dinheiro. Aqui a gente tem maneiras mais plurais, mas dinheiro é um representante de muitos objetos que fazem falta para a gente, tanto que, eu adoro fazer essa pergunta, se você ganhasse na loteria hoje, o que você faria? E a pessoa pensa, eu vou ficar muito feliz, eu vou ser feliz para sempre com esse tanto de dinheiro. Daí uns dias, aliás, nem passa, era como assim, agora tô com medo de perder o dinheiro, quem vai me roubar, agora não acredito nas amizades dos amigos, e aí vem um monte. Então, eu quero dizer que atrás desse desenvolvimento cultural, né, que a gente inventou um objeto que pode ser ouro e que hoje é cartãozinho, que substitui quase todos os outros objetos. Então, e a ilusão que a gente tem de que o único problema que a gente tem na vida é falta de dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, está tudo resolvido. É desse jeito mesmo? O que você diz? Claro que não, né? É justamente isso que nós temos que bater, porque as pessoas estão iludidas de que se eu ter muito dinheiro, ou ter todas as coisas que o dinheiro poderia me proporcionar, eu seria feliz. É claro que antes ser infeliz com muito dinheiro do que ser infeliz pobre, né? Mas essa piada é verdadeira, todavia está muito claro que se a gente entende que o valor maior na vida são as pessoas e que é o amor, não tem como a gente colocar o dinheiro como equilibrar essa equação. Porque você não compra um amor verdadeiro. Você pode falsificar, você pode fingir que gosta de alguém, você pode fingir algum comportamento, mas verdadeiramente você não pode fingir que ama alguém. Né? Então, como é que uma pessoa vai ser feliz se ela não consegue conquistar o amor das pessoas, se sentir amado ou amar? Né? Então, não faz sentido nenhum a gente colocar um fim no dinheiro. Então, o dinheiro é uma energia, né, que vai ajudar a acelerar o propósito, vai acelerar a mensagem. Então, olha só, se a gente tem muito dinheiro, nós podemos, por exemplo, fazer um impulsionamento de todos os conteúdos que estão sendo gravados aqui para que essa mensagem possa atingir mais pessoas. Isso é interessante, porque daí a sua mensagem vai atingir pessoas que não foram atingidas ainda, esse livro vai ser produzido e essa obra vai ser eternizada, e esse livro vai chegar em pessoas que não tiveram a oportunidade de me conhecer ou ter aula comigo, e isso precisa de dinheiro para ser produzido. Então, quando você entende que o dinheiro é a munição para que você acelere e entregue a mensagem, você está colocando o dinheiro no lugar certo. Quando você pega o dinheiro e usa ele para comprar habilidades, para comprar histórias de dopamina cara, você aumenta seu repertório, você se torna uma pessoa melhor e mais pessoas querem estar com você. E aí você se sente amado, você consegue conquistar uma liderança, e isso é a verdadeira riqueza. Né? Então, quando a pessoa entende que dinheiro tem que ser usado como acelerador do propósito, ou como comprador de histórias, comprador de dopaminas caras, aí ela está colocando dinheiro no lugar certo. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, o que você tem na sua história de associação da sua relação com o esporte e o dinheiro? Olha, a história mais incrível que eu construí até hoje na minha vida foi uma prova de um triatlo. Pode chamar de doideira? Gente, eu não consigo nem imaginar os números que ele dá. Eu vou narrar rapidamente. O nosso grupo ele decidiu fazer um desafio de unidade, né, para que a gente pudesse governar o nosso corpo e se tornar mais disciplinados. Né, porque a gente está sempre deixando para
depois aquela academia, deixando para depois aquele controle na alimentação, deixando para depois o governo de fato do nosso corpo. Então nós falamos, cara, vamos... Governar o corpo é muito lindo, gente. Essa expressão é muito legal. Vamos de fato governar o corpo? Tá, então vamos. Então vamos correr todos os dias de 2023, 5 km. 5 km não é uma distância tão grande, você podia andar, não tem problema. Só que tem que fazer todo dia. Então imagina aquele dia que você acordou ruim e não deu tempo de correr de manhã, e aí você trabalhou o dia inteiro e à noite você saiu para jantar, comeu 1,250 kg daquele parmegiana delicioso, voltou para casa 11 horas da noite, nesse friozinho que tá fazendo aqui em Goiânia agora. Tem que correr. Porque se não correr tinha que pagar uma multa, era 10 mil reais a diária. Uau! Então isso nos forçou a correr todos os dias. Ah, mas isso é muito chato, né? A gente fez no começo todo mundo nervoso um com o outro, né? Só que isso possibilitou que em outubro, ou seja, 10 meses depois, todos nós estivéssemos num Ironman. Olha. Ironman é um triatlo, onde a gente tem que nadar quase 4 km, pedalar 180 e correr uma maratona, 42,2 km. Se você falasse em janeiro que um dia eu ia fazer um Ironman, eu ia ser um triatleta, meu cérebro não tinha capacidade para enxergar aquilo e tomar posse daquilo. Então eu ia achar uma loucura. Mas aí que tal, tudo que a gente falou desde o começo do programa, a decisão de viver um hábito novo me possibilitou, através de uma simples corrida diária, de entender que o meu cérebro e o meu corpo é uma máquina. E olha que riqueza que você teve governando o seu corpo, descobrindo o corpo que você tinha, um novo corpo que você passou, e o que você fez a cada dia? Você guardou dinheiro a cada dia? Não. Você correu. E correr te gerou uma riqueza imensa na vida que você vai continuar contando aqui pro pessoal. No caso, o dinheiro, o que eu fiz aí? Eu gastei dinheiro para comprar uma bicicleta, para poder fazer o treino, para poder viajar. A prova do triatlon foi em Cozumel, no México. Eu não fui para Cozumel, no México, fazer um Ironman para poder ser campeão do Ironman e ganhar a premiação. Eu fui para lá para comprar uma história. Isso. Então, eu chego no Ironman no México e, pro meu azar, em Cozumel, no México, o mar estava muito agitado, eles cancelaram o nado. Então, só deixou a gente pedalar e correr. Nosso grupo deu graças a Deus, porque muitos deles não sabiam nadar. Até 40, 50 dias da prova. Eles estavam aprendendo a nadar e eles teriam muito problema. Dos 20 lá, eu acho que uns 6 não saíram daquele mar. E, consequentemente, abandonariam a prova. Mas, para a sorte deles, e meu azar, por que meu azar? Porque das 3 modalidades, a única que eu era mais ou menos era natação, que eu tinha feito quando criança. Eu tinha bronquite, minha mãe tinha estimulado para que eu fizesse natação quando criança. Pois bem, então a gente só nadou e correu. E eu menosprezei a parte nutricional da prova, não tomei as cápsulas de sal, que tinha que tomar. É um estudo científico, a partir do quilômetro, se não me engano, 26 ou 27 da bicicleta, aumenta muito a probabilidade de ter cãibra, né? E dito e certo, no final da bicicleta eu tive uma cãibra muito grande, o lactato tomou conta do meu corpo e eu não conseguia de forma nenhuma andar sem mancar. E aí como é que eu entregava a bicicleta e fazia uma maratona ainda? E eu não sei até hoje como eu tive uma superação tão grande, mas o fato é que eu manquei 32 km. Eu consegui encaixar uma corrida e um andado nos primeiros 10, mas depois o lactato tomou conta das 2 pernas e aí não tinha o que fazer. Eu abandonava a prova ou eu terminava mancando. E eu contei uma história para o pessoal e falei, cara, eu não vou abandonar a prova, eu não vou me matar na prova. Enquanto a dor tiver até 8, eu vou. A hora que ela for para 9, 10, eu paro. E tava dor 8, tava insuportável. Mas eu falei, eu não vou procrastinar mais nada, eu vou governar minha disciplina e a partir de hoje eu vou tomar as providências que tem que tomar para fazer a próxima prova. E isso vai ser um basta na minha vida, ou seja, eu vou usar essa experiência para não procrastinar mais nada, para não ser negligente com mais nada. Então, essa experiência, vê que ela já começa a me trazer o ROI, um ROI de ser mais disciplinado, né? Um ROI de... Essa experiência de dano, né, de dor, causou em mim uma experiência que marcou. E aí eu consegui terminar a prova, virei Ironman, mas todo mundo um pouco frustrado. Primeiro porque ninguém nadou, todo mundo queria nadar para ter a experiência completa, e eu muito mais frustrado, porque eu fui cornetado pelo grupo inteiro, porque fui um dos últimos a terminar a prova. Isso foi em outubro de 23, tá? O grupo volta para o Brasil, não, vamos fazer de novo? Vamos fazer uma nova experiência? Vamos. Aí eles olham na internet, a próxima prova era em fevereiro, que dá para todo mundo ir. Só que aí o grupo muito acelerado, 4 meses depois. Não, foi muito fácil o Ironman. De fato, para eles foram, porque todo mundo descobriu essa
essa capacidade incrível do corpo, né? Todo mundo foi surpreendido positivamente com isso, e eles foram muito bem na prova. Eu acho isso uma verdadeira riqueza. Vamos fazer de novo? Vamos dobrar o desafio. Fé. Aí, em vez de nadar 4, tinha que nadar 8. Em vez de pedalar 360, em vez de pedalar 180, tinha que pedalar 360. Aqui em Brasília pedalar. E em vez de ir e voltar, né? E em vez de correr uma maratona, tinha que correr 2. Eram 84,4 Em quanto tempo? Porque leva o quê? 36 horas era o limite. Você podia dormir, comer, fazer o que você quisesse, mas você tinha que terminar as 3 modalidades em 36 horas. E aí, diferente de um Ironman, que tem lá 3.500 pessoas fazendo, na última etapa de Barcelona, tinham 3.500 atletas. Diferente de um Ironman, que tem muita gente, um ultra triatlon é um grupo restrito. Primeiro porque tem antidoping, então a pessoa tem que estar limpa de hormônios, ela tem que estar natural. Segundo que é uma estrutura muito complexa, tem que levar todo o seu médico, sua equipe de fisioterapia, todos os seus alimentos, você não pode contar com nada da prova, a não ser os organizadores e um médico só que fica supervisionando tudo. Então nós somos uma equipe gigantesca de pessoas para ajudar, mas para participar da prova nós éramos só 5 e no total da prova 14. Isso foi em Clemmer, do lado de Orlando, nos Estados Unidos. Então em fevereiro de 24 estávamos 14 pessoas para fazer o ultra triatlon. E por que eu falo que essa história de dopamina é mais cara da minha vida? Porque dos 14 só chegaram 4. Pessoas tiveram hipotermia, outros tiveram dores e tiveram que abandonar a prova, outros o médico interrompeu. E é uma briga muito mental. Então, muito além do físico, que eu descobri que eu achei que eu nunca pudesse ser capaz, afinal de contas eu tenho meus joelhos todos judiados, né? Eu não tenho ligamento cruzado anterior, tenho algumas cirurgias já e a expectativa de eu terminar e fazer uma prova dessa era 0 antes de conhecer meu corpo. Mas a hora que você está muito forte fisicamente, mas principalmente espiritualmente, mentalmente, é onde você consegue dominar essas provas de muita resiliência e de muita pancadaria. Então, essa prova, ela é prova mental. Será que a gente pode dizer que nós estamos num mundo, né, que as pessoas estão escolhendo tanto o oposto do que você escolheu, assim, a dopamina pobre? Sim. E aí elas colhem uma vida pobre? E aí eu vou explicar exatamente para o telespectador a intenção da gente estar trazendo essa história aqui. Não é para que você seja um ultraman ou ultra girl, né? Bem fazer um triatlo é muito legal, porque muitos de vocês talvez não saibam nadar, e é justamente por isso que tem que fazer um triatlo, porque você vai precisar governar a água. Imagina, você fica rico pra caramba, compra um jato, sai viajando aí, trabalhando em milhões de empresas, e de repente você cai no meia ponte aqui, ó. Aí você consegue não morrer da queda do avião, mas você morre afogado porque você não dá conta de nadar. Então, essa é uma reflexão que nós temos que governar sobre todas as coisas. Então, o ultra triatlon, ele me fez governar, por exemplo, sobre bicicleta, que eu não tinha andado desde 1997, que eu sofri um acidente aos 12 anos e fiquei bloqueado, traumatizei com isso. Então, eu voltei, governei a bicicleta, pedalei esse tantão 360, ressignifiquei dor, recursos, gestão de tempo, e esse feito me conectou com pessoas que gostam de esporte, que gostam de natação, que gostam de pedal, que gostam de bicicleta, que estão procrastinando o início de uma vida mais saudável. Isso me gerou mesa, me gerou conexão. Você entende que o ROI, o retorno que eu tive dessa história, foi muito além de simplesmente uma vitória esportiva? E é isso que as pessoas estão menosprezando. Elas não estão entendendo que uma história de dopamina cara, ela tem vários tipos de rentabilidade camuflada. E vai muito além. E aí, pra gente encerrar, fala pra gente rapidinho da sua história com o Manacai. Eu vou esperar isso no próximo bloco, claro, pode ser? Claro. Olha, mas eu queria só ressaltar uma coisa bem importante, eu acho que é bem necessário. É o seguinte, 2 coisas aí. Nessa história toda, ele teve um tempo para trazer uma reorganização do próprio corpo e uma neuroplasticidade. A gente precisa de insistir em comportamentos, gente, até dar tempo da gente se realinhar a eles, e ele usufruiu de toda essa trajetória. Isso sim é que é riqueza. Um tanto mais disso, e agora Manacai no próximo bloco.
Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não. Isso só em Goiânia. Antes, a saúde em Goiás só se via de longe. Agora, se vive de perto. Se vive de perto o atendimento com mais policlínicas. A atenção e o cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Eu costumo dizer que a maior riqueza da vida é quando a gente fala assim, eu dei conta. E quando a gente fala, eu dei conta, a gente fica muito predisposto a falar, então eu vou dar. E ganhar, né, mais do nosso corpo, por exemplo, como foi o seu exemplo, a gente ter mais corpo. O corpo que você ganhou depois de toda essa experiência, você é um outro homem. Eu dei conta, eu dou conta. Isso ajuda muitas pessoas a viverem melhor, não é? Nunca foi sobre os 452 quilômetros que nadei, pedalei e corri naquelas 35 horas e 17 minutos intermináveis. Foi sobre contar essa história numa mesa como essa e ativar pessoas a terem uma vida para dominarem o templo do Espírito Santo, que é o corpo delas. Dominar quer dar conta. Esse corpo forte vai produzir uma possibilidade maior da pessoa empreender melhor, dela ter um casamento mais saudável, né? As pessoas estão negligenciando tudo pelo esse valor da sociedade que está discrepante. O valor do ser, fazer e ter. Então, se ela quer ter mais, ela fala, não, então se eu só tenho que ter dinheiro, tenho que ter as coisas. Mas se eu tenho que agora entrar em ação, logo eu vou precisar de um corpo. Então, a gente tem um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E daí vem o Manacá e toda a história que eu cheguei em Goiânia, agora voltei para o Brasil, para poder entrar nesse ecossistema de fato e poder servir as pessoas, não só agora com palestra e eventos que fazemos, e treinamentos, e consultorias e mentorias, e aliás, tenho o privilégio de tê-la como aluna, mas o fato é agora nós temos a ferramenta para trazer para as pessoas um estímulo de corpo também. Então, essa história do Ultra Triathlon, ela me conecta com pessoas que estão predispostas a falar, dar uma chance para que esse corpo seja melhor trabalhado. Então, é esse tripé, o corpo, alma e espírito. Então, nós temos a possibilidade agora de cuidar da pessoa 360, que é o que importa, são pessoas. Henrique Câmara, a gente sabia que esse episódio de hoje, falando sobre dinheiro, ia ser, assim, tão bom de se usufruir, mas a gente precisa fazer uma confissão aqui. Foi pouco! Pode voltar, gente, não tem jeito. Nós temos que trazer ainda mais, ter essa dimensão entre pobreza e riqueza, ter essa dimensão de ter um novo olhar, ter essa percepção desejante com o dinheiro, ok? Mas se implicando nessas sensações de vontade, de propósitos, de alcances. Eu acho que, enfim, nós estamos falando de dinheiro, mas acima de tudo a gente está falando de viver uma potência maior, né? O Lacan fala que potência é alinhamento com o próprio desejo, então a gente se implicar, se responsabilizar com os nossos desejos e usufruir disso muito mais. Quem quiser ter acesso a você, te encontra de que jeito? Boa. Antes, queria agradecer imensamente, né, a receptividade. Se eu pudesse deixar um conselho, uma dica ou algo resumido no nosso dia aqui hoje, que falamos muito menos de dinheiro, mas muito mais de riqueza, como você disse muito bem, é que o nosso telespectador, depois de escutar esse bate-papo, ele tome a decisão de aumentar o repertório. Isso passa por uma vida de lifelong learning, de eterno processo de aprendizagem, para que ele abra espaço realmente para essa mente ser transformada, e para que esse repertório seja aumentado. E isso passa por uma vida de desafios. Veja bem, desafios é uma vida que você decide fazer algo novo, algo que nunca foi feito. Não é algo difícil, é algo que nunca foi feito. Então, de maneira bem resumida, fica meu muito obrigado. Até a próxima. Já me senti amado, já podem contar comigo. Já tem o convite. E muito obrigado a vocês pela paciência e pela confiança desde já. E meu Instagram é Henrique Câmara 10, e do Manacá é Manacá Oficial. Eu espero que depois desse programa
você pense em valor, né? Muito menos atrelado a dinheiro, valor, o que faz a sua vida valer a pena ser vivida. E até a próxima com o Henrique. É isso. Beijo no coração.